gente, continuando lá com relação à live, né? Que eu falei com vocês, já destaquei o molde, né? Aqui a frente, tá? E as costas. A diferença entre a frente e as costas é a altura do decote, e as costas é um pouquinho mais alta, meio centímetro mais alta, tá? Então, tá aqui o molde. E o que eu queria falar com vocês? Vocês vão ver na costura que o acabamento do decote e da cava vai ser um pouquinho diferente. Como vocês sabem, eu estou fazendo esse estudo para Fala Mana, Jennifer, do canal Fala Mana, e ela tem praticamente as mesmas medidas que eu, um pouquinho menos de busto, sabe? E a gente tem a mesma situação de volume no peito e não muito costado, tá? Aqui é a trama do tecido, a orelha, perdão, aqui é a orelha do tecido, então eu vou dobrar. Como eu tenho mais malha dessa cor, eu vou cortar nela e ver como é que vai ficar em mim, porque é um teste, né? Então eu vou cortar, deixa eu mudar aqui a posição, porque eu vou botar direito com direito. Eu gosto de cortar assim. Orelha, cadê você? Tá aqui. Essa mesa aqui é um improviso, quem já me acompanha sabe. Então, ó, a largura do molde é de 22 centímetros, então eu vou colocar com 23, 24 por causa da orelha, sem esticar, ó, mais ou menos aqui. Como ela tem essa canelada ou ribana, cada um chama de um jeito, fica mais fácil de encontrar o fio, né? Então aqui não vou precisar nem medir, porque eu vou me apoiar por aqui, ó.
segue no Instagram tá vendo cada detalhe a respeito desse modelo. Então começa a me seguir, porque toda vez que eu tô gravando eu faço alguma observação com a roupa no meu corpo ou algum detalhe que eu vá fazer. Mas eu vou filmar aqui, mas as partes botando a roupa, mostrando, eu botei lá no Instagram. Então eu percebi que a lateral ficou um pouco folgada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou retirar meio centímetro e quando eu costurar eu vou perder mais meio centímetro. Então eu entrei aqui tá vendo? Vou cortar esse papel, vou descartar. E quando eu costurar eu perco meio, então vai ficar bem justinho. E aí quando eu for fazer o acabamento de baixo, o mesmo esquema da cava e do decote. Vou colocar um acabamento de ribana um pouquinho menor para ela dar uma tensão nessas partes e não ficar papando e sanfonando, porque a malha faz isso, tá bom? E vou fazer uma observação aqui também, gente. Eu tô lá fazendo os stories, né? Ó, pra quem não me segue no Instagram, às vezes perde alguns pulos do gato que eu não coloco aqui nos vídeos, entendeu? Ó. Oi, gente, tô aqui na parte da costura do cropped, né? Esse daqui é um nude na mesma pana. Tá, então não deixem de me seguir lá no Instagram, que tem muitos videozinhos que agregam e acrescentam. Outra observação que eu vou dar continuidade é que eu falei lá nos posts. Eu tirei já 1 centímetro aqui, conforme eu falei pra vocês. Mas, quando eu coloquei a blusa, eu percebi que aqui ficou muito grande. E quando eu coloquei ela por cima dessa que estou usando, que eu já botei de novo, eu percebi que aqui tá muito grande e eu não tenho que deixar ela reta, paralela às costas, paralela à frente. Então, eu coloquei aqui a fita métrica e lembra que tava com 22 centímetros de largura, porque vai até o quadril aquele molde? E aí, eu mantive isso, só que eu tirei 1 centímetro, né? E aí, ficou com 21. Sendo que a minha circunferência de cintura alta ou de tórax, porque eu ainda vou colocar aqui uma pala, é de 78. Ou seja, vai ficar larga. Então, eu posso respeitar a medida dessa blusa aqui, né? Que eu vou mostrar a foto. E vou colocar aqui, ó. 78. Cadê, Jesus? Desliguei. 78 dividido por 4. Ó, 19,5. Então, eu posso botar 19,5 mais meio da margem de costura, ou eu posso deixar 19,5 mesmo para ficar bem justinho, só que eu não quero tão justo assim. Lembrando que essa blusa não é pra mim, é pra Fala Mana, e ela é mais magra que eu. Então, pra mim, eu posso botar 20. Então, eu vou botar aqui, ó, 20 por causa da margem de costura. Já tirei 1. E eu vou tirar mais essa medida aqui, ó, tá? É que não dá pra eu marcar, mas eu vou tirar essa medida aqui. E vou seguir uma reta até aqui, ó. A pontinha, porque aqui tá bom. Mas aqui tá muito largo, então eu vou fazer uma reta. Vou fazer e mostro pra vocês. Aí aqui, ó, que é um molde, tá certo? O que eu botei aqui, ó? Eu vou cortar, pra mim, com 20 centímetros. E pra Fala Mana eu vou cortar com 19. E vai ficar com 18,5 em cada 1/4. A cada 1/4. Por quê? Porque ela é mais magrinha que eu. Então, só que eu não posso também diminuir tanto, senão vai dar prega. Aquelas que eu mostrei lá no Instagram. Assim, ó. Na porrada. Então, assim, ó, vai ficar, o resultado dela vai ficar com 18,5. Vezes 4 no total. Olha lá, deram 74 centímetros. Ainda tá grande, por quê? Porque a cintura dela é de 72. Então, vamos pra cintura dela. Cintura alta, né? Ó, 72. É que eu botei ponto. 72 dividido por 4. 18. Então, eu posso colocar 18 aqui, sem a margem de costura, que vai ficar com 17,5. Por quê? Porque eu quero que fique justinho no corpo dela, tá? Então, eu ainda vou entrar mais um tiquinho aqui pra ela. Mas pra mim tá bom, por quê? Porque eu não quero muito coladinho no corpo, tá? E mesmo assim, se ela achar que ficou grande, ela pode levar na costureira e mexer, tá? Eu não posso botar muito pequeno, senão aí vai dar efeito contrário. Lembrando que aqui vai entrar a pala, que a pala tem que ter pelo menos 1 centímetro no total, ou 2 centímetros
Quando eu falo pelo menos é que é o mínimo. Um pouco menor que a circunferência total dessa costura, para poder sanfonar mais um pouquinho, tá bom? Observações muito importantes. Continuando a observação, ó. Coloquei 18 para ela e aqui em cima eu entrei 1 centímetro. Por quê? Se eu entrar demais aqui, vai começar a dar prega pedindo pence. Se eu colocar muito estreito aqui e deixar reta aqui no cantinho. Então, eu tenho que fazer proporcional. Peraí que embaçou. Eu tenho que fazer o desconto proporcional, porque se eu tirar muito vai dar problema. Então, eu tirei um pouquinho aqui para fala mana. Então, o que que eu vou fazer? Como eu já sei que nosso busto é muito parecido, mas ela tem menos cintura que eu, porque eu já tenho 3 filhos, né? E eu não conheço muito o corpo dela, talvez ainda fique largo nela. Mas eu botei no limite mínimo. Depois, se ela quiser, ela aperta mais um pouquinho. Então, 18, que ficou, certo? Tirando meio centímetro de cada lado, vai ficar no total de 2 centímetros na circunferência. Então, vai ficar 18. Meu Deus, só apanhando. 18 vezes 4, quando eu costurar. Aí, vai ficar com 72, certo? Sendo que eu preciso retirar o quê? A margem de costura. Meio de cada lado, vezes 4, 2 centímetros. Menos 2 centímetros. Igual, Jesus, a máquina é louca. Então, ficou com 70. Aí, quanto que vai ter que ser a faixa que eu vou colocar aqui? Pelo menos 68 no resultado final para dar essa franzida. Essa faixa aqui, ó. Tá? Conforme a foto, tá? Então, é isso aí. Só esqueci de cortar essa faixa. Que vai ficar com 11 centímetros de largura, porque ela vai ficar dobrada. Eu botei a blusa de novo, gente, que eu tava fazendo história de sutiã. Esqueci. Com 11 centímetros de largura, que quando eu dobrar, quero o resultado de 10, menos os meios centímetros de cada lado de margem de costura, por 68. Então, vai ser a faixa. Barulhinho de chuva aqui no fundo, normal, né? Todo dia chove aqui. A parte que é a direita é que tem esse alto relevo aqui, ó. Aqui já é mais lisinho do avesso. Aí eu vou pegar as 4 faixas, que são 2 da cava, uma do decote e uma na cintura. Vou fechar primeiro as 4 faixas aqui, ok? Esse daqui é do decote. E esse é da cintura. Vou fechar os ombros e as laterais. Verifique se tá direito com direito. Não puxa a malha, hein? Aí eu faço isso aqui, ó. Eu viro desse jeito aqui, tá? Eu gosto primeiro de passar o overlock, então eu vou dar uma soltadinha aqui, ó, só pra poder passar primeiro, pra não ficar dando problema na hora de pregar. Não puxe, tá, gente? Harmonize aqui, vá palpando pro tecido não ficar torto, né? Vai acertando aqui, ó. Vou passar agora logo da cintura também. Ó, não tá estourando agora. Vou passar as cavas. Eu vou começar a pregar aqui o acabamento. Não tá estourando.
Aí eu coloco aqui, nesse caso eu quero colocar na cava. Aí eu coloco direito com direito, né? Bem em cima da costura aqui. Às vezes eu penso que eu tô gravando um todo. Aí eu vou, sem puxar, colocar aqui, ó. Seguro, né? Dentro do tecido, a agulha. Aí eu vou distribuindo, ó, a cava, que eu tô achando que ficou pequena, hein? Vamos ver. Eita. Eu vou distribuir essa cava, esticar bem, porque ela precisa ficar menor mesmo. Então, eu tô aqui, ó, esticando bem, distribuindo, porque aí, quando ela encolher, ela vai encolher no tamanho desse acabamento aqui da ribana, né? Que a gente tá criando uma ribana com o próprio tecido. Aí eu vou que vou. Coloco a agulha dentro e vou distribuindo uniformemente, para harmonizar e não dar prega. Eu estico bem. Ó, estico, seguro e vou. Mas chegando perto fica mais fácil. Não, pior que eu coloquei branco no branco, né, gente? Por que eu botei branco e cortei bege, nude? Porque a linha aqui já tava branca. Tem que passar isso tudo aí, dá uma dor de cabeça. Mas se vocês não entenderem, eu faço uma live com cor contrastante para vocês poderem ver, tá? Ó. Aí você verifica que às vezes a gente passa e fica parecendo ou um buraquinho ou a overlock aqui, ó. Tá frouxo, tá vendo? Eu vou apertar só mais um pouquinho a linha de fora, que é essa daqui, ó. Vou apertar só mais um tiquinho, porque senão vai ficar mostrando os dentes, tá? Essa daqui é a minha, então eu vou deixar assim mesmo, porque eu não vou... não vai fazer diferença pra mim. Aí eu vou fazer novamente, ó, na cava. Coloco aqui, alfineto só pra dar uma seguradinha. Eu nem vi como é que ficou essa parte, deixa eu ver. Ó, encontro perfeitinho. Gente, eu vou fazendo, tá? Vou dar uma acelerada no vídeo, mas já sabe, todas as vezes que forem aplicar ribana, a ribana tem que ser menor, tá? Não muito menor, porque senão dá prega. Aí vai distribuindo, parece que vai dar errado, mas não dá. Ó. Coloca aqui primeiro. Vou pegar o decote, mesma coisa. Eu escolho um lado da cava, escolho um lado do ombro, boto aqui. Não vou nem botar mais alfinete. Seguro e distribuo aqui.
tudo perfeitinho. Aí, se eu tivesse uma máquina industrial, né, vocês sabem, eu vendi todas, eu faria o seguinte, cortaria um viés, tá? Ia costurar o viés aqui junto, aí ia pegar o viés, virar pra cá e passar a reta. Ia fazer o acabamento que é chamado na manica, na máquina ombro a ombro. Ó, tá parecendo a blusa. Agora eu vou pra cintura. Cadê? Mesma coisa, escolho um lado, coloco direito com direito, coloco aqui e vou. E agora, vou encaixar, puxo aqui, ó, até encaixar bem, vou distribuindo. Eu tô fazendo no olhômetro. Mas você pode fazer marcando o meio da faixa lá na lateral, na outra lateral. Só que eu tô fazendo no olhômetro, tá? Porque senão o vídeo fica muito grande. Bom, gente, já tinha costurado. Eu ia colocar no corpo para mostrar para vocês alguns detalhes. Mas eu tô correndo porque esse vídeo ainda vai hoje pro ar, né? Então vamos lá, olha só. Coloquei no meu corpo e eu fiquei incomodada porque aqui na parte da frente ficou dando aquelas preguinhas que dá aqui, sabe? Por quê? Como eu falei, a cava daquela base, ela foi feita para aplicar manga, porque quando a gente faz qualquer coisa com manga, seja de malha ou tecido, a manga ela faz esse trabalho de puxar, né? Então ele não fica dando prega. Quando você tira a manga, a cava ela precisa ser diminuída, tá? Como? Subindo na lateral, saindo aqui na cava, mais para fora, perdão, mais para dentro. Mas quanto mais a gente entra na cava na direção do decote, menor, né? Ela vai ficando mais estreita, ela vai ficando maior na boca, né? Quanto mais a gente cava, maior fica o comprimento dessa cava. Então, o que que aconteceu? Lembra que eu subi 1 centímetro aqui na lateral? Eu vou precisar subir mais 1 centímetro. Quando eu coloquei no corpo, a gente coloca a roupa no corpo do avesso, né? E eu pedi pra minha filha marcar onde que estava sobrando até esticar aqui. Por quê? O fato dessa ribana ser um pouquinho menor é importante. Então eu não posso colocar a ribana do mesmo tamanho, porque senão não vai fazer muita diferença. Então eu preciso botar ela um pouquinho menor mesmo. Só que eu coloquei, acho que eu botei um pouco menor demais. E por quê? Preocupada de dar prega, papo. Então essa queda de ombro que a minha filha marcou, na verdade eu não vou mexer no ombro, tá? Porque a queda de ombro já tá boa. Eu vou subir mais um pouquinho aqui, né? Esse aqui já tá cortada, eu já vou cortar pela outra. E ela marcou onde que eu tenho que estreitar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar nas laterais e vou subir um pouquinho mais, tá bom? E também, né, eu vou medir aqui para ver quanto que ficou exatamente, para eu entender a malha. Por quê? Quando eu fiz na viscolaicra, essa mesma base, tá? Então você vê que cada tecido reage de um jeito, por isso que tem que fazer um piloto. Não sei se quem me acompanha no story lembra que eu cortei essa blusa aqui sem fazer nenhuma alteração. Não subi na cava, não fiz nada, eu simplesmente cortei, tá? Eu até peguei um retalhinho e emendei aqui porque não tinha malha suficiente. Aí eu fui e cortei exatamente igual lá na base, tamanho 16 anos. E ficou perfeita. Ficou larguinha aqui embaixo? Ficou, porque era isso que eu queria. Eu não entrei aqui na cintura, eu não subi na lateral cava, eu não mexi no decote, eu não mexi em nada. Então eu fiz essa blusinha aqui pra malhar.
Tanto é que eu fiz o acabamentozinho aqui, não deu papo. Esse mesmo acabamento eu vou colocar aqui na cava. Então, assim, se for colocar essa daqui embaixo, mas por que que ficou diferente? É a composição da malha, é a gramatura da malha. Então, tudo que vocês forem fazer, vocês têm que testar. E vai depender de como que você quer. Se você quer uma blusa toda larguinha, tipo uniforme, a base tá perfeita. Mas se você vai fazer camiseta, vai botar ela regata, quer ela justinha, aí você vai ter que mexer como eu estou mexendo, entendeu? Então, eu gosto de mostrar a base que eu vendo e as possibilidades que você pode fazer, para você não ter que ficar comprando uma base para cada tipo de peça, entendeu? Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Está do avesso, né? Você vê que eu entrei, ó, conforme tá lá. Ó. Você vê aqui tá marcado porque eu vesti, né? Aí o busto desenho. Aqui tá franzidinho porque eu diminuí aqui a limpeza, né? Aí vocês veem que não tem tanta diferença, tá? Sendo que quanto que eu tenho que diminuir com relação à base que eu tirei o molde. Aqui, onde eu quero a minha cintura, a partir da base até a linha, 3 centímetros que eu tenho que entrar. Só que eu não posso entrar, gente, tá? Eu não posso entrar só daqui da base pra cá, vai dar prega. Então, se eu entrei 3 aqui, eu vou entrar pelo menos 1,5 aqui, proporcional, tá? Porque o busto, como é volumoso, não dá pra tirar muito. Mas aqui é o tórax, que vai ficar mais estreito. Então, eu vou tirar 3 aqui, 1,5 aqui. Aí eu testo. Se ficar muito apertada, eu vou tirar 1 aqui, 3 aqui. E não deu prega, entendeu? Tem que testar. Isso tá acontecendo o quê? Com a malha ribana, que a elasticidade é diferente da elasticidade aqui da malha viscolaicra com uma gramatura bem grossa, tá? Então, são essas observações que eu gosto de fazer. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui do avesso. Tá assim, sanfonadinho, porque eu coloquei a ribana, né? Vou colocar aqui em cima, ó. Aqui tá sobrando por causa da ribana. Coloco aqui em cima. Vamos ver até onde aguenta. E aqui, ó, tá vendo? Eu vou, ó, diminuir até aqui, ó. Tá? E você vê que o próprio papel, ele faz esse trabalho, ó. Dobra aqui embaixo e ele vai dobrando naturalmente, ó. Tá vendo? Só que eu não posso tirar tanto, então eu tenho que tirar um pouquinho, ó. Tá? E aí vai ficar assim, esse tanto aqui que eu vou tirar. Tá bom? E vou costurar novamente, só que não vamos gravar, e vou mostrar no corpo as 3 cores diferentes pra vocês. Outra observação. Lembra que minha cintura lá no cálculo, aonde termina é 78, com folguinha? Então, coloquei aqui a fita métrica para marcar onde exatamente que a blusa, né, que eu marquei no corpo, onde é que ela fica, e deu aqui, ó, 18,5. E aqui eu tinha colocado 19,5. Aí é uma escolha sua. Se você quer justinho, se você não quer, eu quero ela justinha. Então, entre o número que eu calculei pela lógica e o resultado, ficou entre 19,5 e 18,5. Então, eu vou colocar quanto? Vou colocar 19, tá? Porque eu não quero tão apertado, mas também não quero tão largo. Eu botei bem apertadinho aqui. Por quê? Para não ficar muito transparente, para a malha não esticar muito. Então, e aqui, ó, não posso apertar muito porque meu busto é volumoso. E eu usando esse raciocínio, né, testei em mim, vou pegar as medidas da Fala Mana, da Jennifer, e vou adaptar. Porque para ela eu tinha colocado 18 e ela tem 72. Então, o que que eu percebi, né? O resultado, vamos aqui, a calculadora, ó, de 18,5 vezes 4, para mim,
ficou em 74. O que eu quero dizer? O meu resultado aqui é 78, colocando a fita métrica. E aqui 4 centímetros deu. Então, eu percebi que, por exemplo, 10% de 78 é igual a 7,8, concorda? 10%. E metade de 7,8 é 3,9. Então, eu tenho que reduzir na circunferência total, que eu percebi, 5%. Vamos calcular, ó, 78 menos 5%, ó, vai dar 74,10, ou seja, a diferença de quase 4 centímetros, entenderam? Apesar da malha ter uma porcentagem de, por exemplo, 10%, 2%, enfim, eu não sei quanto que é aqui, de verdade, vou até perguntar lá no Baratão dos Tecidos. Geralmente essas malhas vêm com 2% a 5%, mas eu posso ficar justinha descontando 5% com relação à minha medida da fita, tá? Ou seja, de 100 eu tiro 5 centímetros. Por quê? Porque 10% de 100 é igual a 10 e 5% de 100 é igual a 5. Então, eu posso brincar, né, com a malha com essa porcentagem, tá ok? Então, para isso que é feito o estudo, para isso que é feita a peça piloto, para a gente poder testar aquela malha, aquele tecido, aquela composição, aquele elastano, para depois a gente aprovar e graduar. Isso tudo, gente, eu falo lá dentro da revista, tá? Esses detalhes, eu tô dando só uma amostrinha grátis de como que são as nossas aulas. Elas são muito detalhadas. Isso porque eu tirei 50% do vídeo com mais detalhes que está indo lá para dentro da revista para você que quer realmente fazer suas próprias peças e aprender comigo, tá bom? Vamos lá que daqui a pouco vem a foto. Só mais um pouquinho de observação. Colei papel, tá? Marquei a reta onde eu quero. Eu respeitei a marcação que eu fiz aqui no tecido, exatamente a marcação, tá? Exatamente a marcação. Então, eu joguei aqui, né? Onde eu já tinha entrado. Ficou com 1,5 e aqui com 1, tá? Aqui é a marcação original, tá? Aqui, ó. E a cava original, antes de eu mexer. Eu já tinha subido 1 centímetro lá na primeira vez, lembra? Aí eu subi mais 1. Por quê? Porque deu marcação que estava sobrando, para eu não tirar no ombro, eu tiro na cava. E naturalmente, quando a gente mexe na cava, na altura, eu não ia conseguir fazer esse movimento da marcação anterior, que tá aqui, ó. E aí eu colei o papel, coloquei a régua, batendo no ombro e batendo aqui na cava, e naturalmente ela faz o desenho que deve ser feito, entendeu? Então, assim, gente, eu agora vou cortar daqui pra cá, nova cava, e vou subir e pronto. E vou cortar pra mim, né, em outra cor, e testar. Se ficar perfeitinho, já corto tudo, costuro, já corto também pra fala mana, usando o raciocínio do desconto da altura de cava, da altura de lateral, da queda de ombro, entendeu? Então, realmente, eu tô fazendo o estudo primeiro no meu corpo, para depois eu cortar para outra pessoa e entender a composição dessa malha. Oi, gente, continuação do cropped, que vai ao ar hoje ainda. É porque eu tô fazendo 3 para mim, em 3 cores diferentes, e 3 para fala mana, né? E eu só consegui sentar a costurar hoje, finalizar, né? E tá aqui, gente, ó, chega mais perto. Os detalhes, não tem cava papada, não tem decote papado. Eu coloquei ele para usar com cintura alta, não para ficar com a barriga de fora, mas ficar com roupa cintura alta. Mas eu ainda vou baixar mais um pouquinho os próximos, né, para outras coisas. Baixei aqui o vestido para vocês verem. E olha aí o cropped, que lindo. Aí eu vou fazer também top, tá? Aqui retinho, branco, para não ficar parecendo sutiã no branco, porque é muito transparente. Eu tô apaixonada na malha canelada. É porque travou, tive que parar de falar.
Tira-fio, chamam de malha ribana. Muitos chamam de malha canelada, tá? Então aqui, ó, ela é meio que sanfonadinha. E eu tinha cortado na Viscolaicra o mesmo molde e eu tive que mudar a modelagem na largura. Por quê? Porque a porcentagem de elastano é diferente. Então eu vou falar isso no vídeo lá dentro da revista, muitos detalhes.